Olá, alunos! Eu sou o professor Matheus Almeida, professor de Química, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o assunto de atomística. A atomística vem fazendo estudo do átomo e suas propriedades. Mais precisamente, o tema de hoje vai ser sobre semelhanças atômicas. Nós possuímos diversas semelhanças entre átomos na nossa natureza. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre alguns aspectos que nós encontramos nos nossos elementos. Três dos aspectos mais importantes são o número atômico, o número de massa e o número de nêutrons. Visto que na tabela periódica, que é um assunto que nós vamos tratar mais para frente, nós encontramos esses dados de forma de consulta, não sendo necessário mais a gente ter que decorar valores ou todos os elementos da tabela periódica, mas sim usando ela como um objeto de consulta para encontrar determinados valores. Então, mas para saber utilizar a fórmula é necessário também conhecer quais são os aspectos dos átomos. Então, o primeiro aspecto que nós vamos ver será o número atômico. O número atômico ele é representado pela letra Z. E aí, essa letra ela representa justamente o número de prótons que eu tenho no meu determinado átomo. Então, por exemplo, se eu tiver um átomo de hidrogênio tem o número 1, então ele representa que o número atômico dele é 1. Já o hélio tem o número atômico 2, ou seja, ele tem 2 prótons na sua estrutura. Já o cloro tem o número atômico 17, ou seja, tem 17 prótons na sua estrutura. E justamente a tabela periódica ela é condicionada e ela é feita através do número crescente de números atômicos, né? Uma ordem crescente de números atômicos. Então essa é a primeira propriedade do átomo. A segunda propriedade que eu tenho é o número de massa, né? O átomo, por si só, ele tem o seu número de massa concentrado no núcleo, né? Nós estudamos que um átomo ele tem o núcleo e a eletrosfera, né? Onde ficam as camadas. Dentro do núcleo, eu vou ter prótons e vou ter nêutrons. Já na eletrosfera, eu só tenho os elétrons. Visto que prótons e nêutrons são onde concentra a maior quantidade de massa do meu átomo, e os elétrons eu considero como uma massa que é desprezível, então eu vou considerar que a massa do meu átomo ele vai ser o somatório do número de prótons com o número de nêutrons. Nada mais justo, visto que dentro do núcleo atômico é onde há a concentração das partículas com maior massa. E chegamos na parte de representação de um elemento químico. Então, o elemento químico aqui que eu vou utilizar vai ser o sódio. Então, você pode perceber aqui que o sódio ele tem os números 11 e 23. Como é que eu vou definir? Aqui eu coloquei escrito que o número 11 ele representa o número atômico e o 23 é o número de massa. Mas como é que eu vou definir? Bom, olha só, galera. Se um dos valores desse é o número atômico e o número atômico representa o número de prótons, e a gente sabe que o número de massa é o somatório, aquele que tiver o maior número, né, entre os dois valores, qual for o maior número, será o número de massa, visto que massa é o somatório de prótons mais nêutrons. Então aqui o número 11 vai ser o número atômico, o número 23 vai ser o número de massa. Por exemplo, se eu tivesse aqui o Cl aqui, vou colocar aqui 35 e 17. Visto que nem sempre essa será a ordem padrão para a apresentação de número atômico e número de massa. Essas posições podem também variar de acordo com bibliografia, de acordo com alguma prova que você vai fazer. Então, essas posições podem mudar, mas a definição nunca muda. Então, a definição de massa é o somatório das partículas prótons e nêutrons, então vai ser o maior valor. Então, entre 35 e 17, 35 é o maior valor. Portanto, 35 é o número de massa e 17 vai ser o número atômico. Beleza? Então, quando eu tenho comparações entre átomos,
em determinadas situações eu posso encontrar semelhanças, que eu chamo de semelhanças atômicas. E eu tenho algumas semelhanças que eu trouxe para a gente poder discutir algumas. A primeira definição, né, de semelhança que eu tenho é os isótopos. O que são isótopos? Isótopos são elementos que possuem o mesmo número atômico e um diferente número de massa. Então eu trouxe, por exemplo, os alótropos, né, de hidrogênio. Então, os isótopos de hidrogênio. Então, eu tenho hidrogênio. Esse primeiro aqui, hidrogênio com massa 1 e número atômico 1. Já esse aqui com massa 2 e número atômico 1. Já esse com massa 3 e número atômico 1. Então, qual é a semelhança aqui? A semelhança é que todos eles possuem o mesmo número atômico, mas possuem diferentes números de massa. Vocês podem perceber aqui que um é diferente de 2, que é diferente de 3. Então, diferentes números de massa. Então, essa é a primeira semelhança, são os isótopos. Então, vamos para o próximo. Isóbaros. Isóbaros são elementos que têm... Eu já vou ter elementos diferentes aqui. Visto que o número atômico é diferente, eu só posso ter elementos diferentes. E eles vão ter um número igual de massa. Então, a massa dos meus elementos serão iguais, né? Os meus elementos não serão iguais, mas as massas serão. Então, você pode ver o hidrogênio e hélio. Então, o hidrogênio tem número atômico 1 e hélio tem número atômico 2. Então, aqui eu já tenho uma diferença. Mas olha a massa. A massa desse meu hidrogênio é igual à massa do meu hélio. Então, é uma semelhança. Então, aqui eu tenho um par de isóbaros. A terceira definição que eu tenho são os isótonos. Isótomos são átomos que têm diferentes números atômicos, mas que possuem iguais os números de nêutron. Então, se você perceber aqui, eu trouxe outro exemplo de hidrogênio e hélio. Agora, olha só, à primeira vista você não vê nenhuma semelhança. Você olha para o número atômico, é diferente. E você olha para o número de massa e também vê uma diferença. Aí você fica, caramba, onde é que vai estar a semelhança aqui? Bom, galera, vamos pegar aquela formulinha da massa. A massa é o somatório das partículas prótons mais nêutrons. Bom, utilizando o álgebra, eu tenho que nêutrons vai ser igual a subtração de massa menos o número de prótons. Já que a massa é o somatório dos dois, se eu subtrair a quantidade de massa pela quantidade de prótons, eu vou encontrar o meu número de nêutrons. Perfeito, eu sei que em cima aqui é massa e eu sei que embaixo é número atômico. Aqui no hélio também 4 é massa, 2 é número atômico. Então, se eu subtrair 3 menos 1, eu vou encontrar o valor de 2 nêutrons para hidrogênio. E se eu fizer para hélio? Vai ser 4 menos 2, que vai dar 2 também. Ou seja, eu estou vendo aqui a minha semelhança. Então, qual é a semelhança entre hidrogênio e hélio? Nesse caso, é o número de nêutrons. Então, eu tenho um par de isótonos. Beleza? Olha agora esse daqui, ó. Argônio, potássio e cálcio. Então, se eu subtrair 38 com 18, eu vou ter o resultado 20. Se eu subtrair o do potássio 39 menos 19, vai dar 20 também. E o cálcio, 40 menos 20, 20 também. Então, aqui eu tenho uma semelhança também de número de nêutrons. Então, eu tenho aí um trio de isótonos. Beleza, galera? Agora, vamos pegar uma dica aqui de como é que eu vou lembrar disso na hora de uma avaliação, na hora de um concurso, na hora de uma prova. Vamos lá. Isótopo. Isótopo começa com P. P de próton. Então, igual número de prótons, iguais números atômicos. Isóbaros, igual número de massa. Lembra que o B, lembra massa, lembra barriga. Barriga tem massa, então, igual número de massa. Isótono, isótono N, então N de nêutrons, igual número de nêutrons. Beleza, galera? Esse é o nosso macetinho para a gente lembrar qual a diferença de isótopos, isóbaros e isótonos.
Então, quando eu falo aqui de átomos neutros, eu estou falando de corpos que são eletricamente neutros. O que são corpos eletricamente neutros? São corpos que têm iguais cargas de prótons e de nêutrons, iguais cargas positivas e iguais cargas negativas. Então, se eu tenho iguais cargas positivas e negativas, eu tenho um átomo neutro, certo? Então, um átomo neutro tem essa definição. E aí eu chego no conceito de íons. Quais são os conceitos? Qual é o conceito de íons? Um íon é uma espécie química que tem um desequilíbrio. Então, é uma espécie que é eletricamente carregada. Pode ser eletricamente carregada positivamente ou negativamente. Quando eu tenho um íon que ele é positivo, eu vou chamar esse íon de cátion. E quando eu tenho um íon negativo, eu vou chamar ele de ânion. Então, olha, por exemplo, esse aqui, o cálcio. Você está vendo que tem uma carga aqui, ó, carga 2+. Essa carga 2+ representa que ele é um cátion. Então, ele é um átomo que perdeu elétrons. Vamos fazer aqui a contagem, né, de prótons e elétrons. Então, prótons, aqui eu posso olhar pelo número, o número atômico, né? O número de prótons aqui é 20. Agora, qual vai ser o número de elétrons? Eu não posso dizer que aqui são 20 elétrons, porque ele perdeu duas cargas, né? Negativas, ele tem duas cargas a mais positivas. Então, se ele perdeu 2 elétrons, então aqui o número de elétrons aqui é 18, beleza? Agora, olha esse nitrogênio. Esse nitrogênio ele já está em uma carga negativa. Então, aqui, ó, quando eu for fazer a contagem de prótons e elétrons, eu tenho 7 como número de prótons, porém ele recebeu 3 elétrons. Então, ele vai ter aqui, ó, 10 elétrons, beleza? Então, não tem erro, toma cuidado com a diferença de íons cátions e íons ânions, tá? Lembrando que se o nitrogênio tem uma carga aqui menos, ele é um íon ânion, tá? Um íon carregado negativamente. E aí eu chego no meu último conceito, né? A minha última semelhança, que são as espécies isoeletrônicas. As espécies isoeletrônicas são aquelas que têm o mesmo número de elétrons. Então você tem que tomar cuidado quando a comparação tiver um íon, beleza? Lembrando que os íons cátions são os íons positivos, que perdem elétrons, e os íons ânions são os íons negativos, ou seja, aqueles que ganham elétrons. Então tá, olha aqui, olha esse enxofre. Ele tem 16 prótons e olha só, ele ganhou 2. Ele ganhou 2 elétrons, então aqui ele vai ter 18 elétrons, né? Aqui ele tem 18 elétrons. Agora olha esse cloro, ele tinha 17, recebeu 1. Então ele também vai ter 18 elétrons. Olha só, semelhança, beleza? Olha essa semelhança, tem o mesmo número de elétrons. Agora olha esse Na e esse Ne, né? O sódio e o neônio. Então o sódio aqui, ele vai ter 11, 11 elétrons e ele perdeu 1. Se ele perdeu 1, ele vai ter 10 elétrons. Já o neônio, ele não tem carga, você pode ver, não tem carga aqui. Então, ele tem 10 prótons e 10 elétrons, ele é um átomo neutro. Então, ele tem também 10 elétrons, a mesma semelhança, o número de elétrons. Bom, galera, essa foi a nossa aula de semelhanças atômicas. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser compartilhar, esse link vai ficar disponível. Compartilhe com seus amigos, para aquela pessoa que está com dificuldade em química. E a gente se vê na próxima aula. Valeu, galera!